Presidente do Willian Monteiro Alves responde sobre as especulações de Talisca e Cavani no Corinthians. Tem alguma chance? No vídeo de hoje do canal do Nicola, a gente explica essa história. Fala também sobre Igor Militão, volante que havia sido sugerido ao Palmeiras. Há uma definição sobre essa história. Bora falar ainda sobre o São Paulo, que corria o risco de perder uma venda para o Arsenal. Negócio sacramentado, vou te dar detalhes. Para completar tudo sobre o Atlético Mineiro com novidades de Godin, Turco Mohamed e Savinho. Para completar as últimas do mercado de transferências, o porquê de o Vasco ter contratado Maurício Souza, apesar da rejeição bem grande junto ao torcedor, as primeiras mudanças de Dorival Júnior no Flamengo e muito mais. Para começar me apresentando, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada é simples, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa as notificações, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que tem me dado a maior sorte. Nessa segunda noite tem NBA, Golden State Warriors e Boston Celtics fazem o quinto jogo, empate em 2-2 até aqui, e o confronto volta para Califórnia, casa do Golden State. Vitória do Golden paga R$ 1,55, vitória do Boston paga R$ 2,35. Boston Celtics já conseguiu vencer o Golden State Warriors como visitante. Na terça-feira, 2 jogos, um pela Série A, Juventude e Santos, vitória do Juventude R$ 2,44, empate R$ 2,95, vitória do Santos R$ 3,10. Na Série B tem Bahia e Chapecoense, R$ 1,65 para a vitória do Bahia, R$ 3,65 para o empate e R$ 5,20 para a vitória da Chape. Não vai ficar fora dessa. Para participar, bem simples, só pegar o link no comentário fixo, fazer sua aposta e começar a se divertir, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que Lincoln, ex-meia do Grêmio, é o primeiro reforço de Jorge Jesus no Fenerbahçe. Negócio fechado nas últimas horas, 3,5 milhões de euros. Notícia que interessa ao Grêmio, que tinha 20% do valor de uma venda futura e vai embolsar 600 mil euros ou 3,2 milhões. Aproveitando que eu falei sobre Jorge Jesus e Fenerbahçe, contar que o técnico português indicou Ian Couto, ex-lateral direito do Curitiba. Ele pertence ao Manchester City e jogou na última temporada pelo Braga. Já houve uma consulta ao Manchester City, que pediu alguns dias para dar a resposta. Primeiro, o clube quer que ele se apresente para a pré-temporada para fazer uma avaliação. Bora completar o giro de notícias contando que Luciano, atacante do São Paulo, não marca gols há um mês ou 8 partidas. Última vez que ele balançou as redes no empate 1-1 com o Fortaleza, até por isso tem perdido moral com o torcedor. Bora falar também que o Fluminense melhorou bem seus rendimentos na parte comercial. Por exemplo, em 2019, o faturamento com toda a temporada foi de R$ 9 milhões em contratos. Já na temporada de 22, esse número subiu para 35 milhões de reais. E o mais curioso vem agora, fatura-se muito mais em 2022, com menos contratos, foram 28 contratos contra 31 da temporada de 2019. Última informação do giro de notícias, contar que o Galo anunciou de forma oficial a renovação do contrato de Igor Rabelo. Vínculo que se encerrava em dezembro de 2022 foi estendido até dezembro de 2025, diminuindo assim a chance dele se mudar para o São Paulo. Bora falar sobre os 2 motivos que fizeram o Vasco da Gama contratar Maurício Souza, ex-técnico do Flamengo, anunciado nessa segunda. Apesar da rejeição enorme do torcedor Cruz Maltino, que não queria o Maurício. São 2 os motivos desse veto do torcedor. O primeiro deles, a pouca experiência como técnico do time principal, foram só 19 jogos como interino no Flamengo, e o fato de toda a carreira dele estar ligada justamente ao rival. Vou te contar o porquê de o Vasco ter decidido optar pela contratação mesmo diante de tanta resistência. O primeiro dos motivos, Carlos Brasil, que é o gerente de futebol do Vasco, trabalhou com o Maurício no Flamengo e confia demais no novo treinador Cruz Maltino. O segundo ponto, a aproximação com Juliano Bertolucci, que é empresário do Maurício Souza. O Vasco entende que pode ter ajuda em contratações, em movimentos na próxima janela de transferências a partir desse contato com o Juliano Bertolucci, que é de longe o maior empresário brasileiro no futebol mundial. Bora falar agora sobre o Palmeiras e a situação de Igor Militão. Contei para vocês na semana passada que esse volante de 27 anos de idade tinha sido sugerido à comissão técnica do Palmeiras. O Abel avaliou, gostou do nome e o Palmeiras abriu negociações para contratá-lo, mas o Pumas, até diante desse assédio palmeirense, acelerou o processo e já notificou a Ferroviária que vai exercer a opção de compra nessa semana. Só para ilustrar, o Igor Militão é volante da Ferroviária, havia jogado a última temporada por empréstimo no Pumas. O Pumas foi o vice-campeão da Conca Champions, que é a espécie da Libertadores da América para os clubes da América do Norte e Central.
O Pumas tinha a opção de comprar o jogador, ficou meio na dúvida. Quando surgiu a notícia do interesse do Palmeiras, o Pumas acelerou o processo e já comunicou à Ferroviária que vai fazer o depósito da compra do atleta em definitivo nessa semana, ou seja, não existe mais chance de o Meritão defender o Palmeiras, atleta que foi titular absoluto em sua primeira temporada no futebol mexicano e deixou excelente impressão. Por que o Palmeiras busca um jogador para essa função? Jailson só volta a jogar no ano que vem, passou por cirurgia no joelho. Patrick de Paula havia sido negociado com o Botafogo algumas semanas atrás e ainda existe o risco de o Danilo ser vendido para algum clube da Europa. Recentemente teve jornal na Espanha cravando que o Barcelona tem interesse na contratação do meio-campista alviverde. Assim que surgir mais algum nome, conto para vocês. Os últimos especulados de Andréas Pereira, que está voltando para o United, de Hernani, que jogou pelo Genoa, embora pertença ao Parma, além do Wallace, volante revelado no Grêmio, que pertence ao Udinese. Quero te atualizar agora sobre Atlético Mineiro. O diretor executivo de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, concedeu nessa segunda-feira uma entrevista coletiva para abordar uma série de temas. Ele pediu a coletiva para acabar com os rumores de que o Atlético cogita demitir o turco. Já tinha torcedor do Galo imaginando que o turco Mohamed nem estaria à frente do próximo jogo do Atlético Mineiro. O Rodrigo assegurou que não existe esse papo, que o Atlético quer acabar com essa história de mudanças de treinador. Entende-se que a fase é ruim, que esse momento não é legal, que a falta de resultados preocupa, já são 5 pontos de desvantagem em relação ao Palmeiras, mas Rodrigo Caetano passou boa parte da entrevista batendo nos aspectos positivos, da relação do argentino com a comissão técnica, com os jogadores e com a diretoria, dos bons primeiros resultados, título do Campeonato Mineiro, título também da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, e é nesse cenário que o Atlético aposta na possibilidade de recuperação do treinador. Não acho que cai mesmo se perder para o Ceará. Turco Mohamed vai estar a perigo se o Atlético não conseguir resultados, por exemplo, nas fases de mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil, que já são logo aí. O Atlético pega o Emelec na Libertadores e o Flamengo na Copa do Brasil. Rodrigo Caetano também falou sobre outros dois temas, admitiu que tem tentado convencer o Grupo City a deixar o Savinho por mais algum período. O contrato, a venda já está oficializada, 6 milhões e meio de dólares, ou euros, perdão, 6 milhões e meio de euros. O Savinho deveria ser entregue agora na metade do ano, e é o que tudo indica, vai jogar no PSV da Holanda. O Atlético está tentando convencer o pessoal do City a deixá-lo por aqui mais um tempo, com o argumento de que por aqui o Savinho vai ser titular, vai se valorizar e vai ter mais mercado no futebol europeu. Acho que não vai colar. Outra informação sobre o Galo, Godin é esperado entre terça e quarta-feira na cidade do Galo para acertar a rescisão do contrato. É o que falta a saída do uruguaio para a confirmação da chegada do Gemerson, tá? Bora falar agora sobre o fim da novela Marquinhos, notícia importante para o torcedor do São Paulo. Marquinhos é oficialmente jogador do Arsenal. Nessa segunda-feira o clube inglês oficializou a contratação do atacante de 19 anos de idade, revelado nas categorias de base do São Paulo. Por que essa informação é importante, levando em consideração que já havia sido noticiada há bastante tempo? Porque em algum momento, nos últimos dias, houve dentro do Morumbi a preocupação de que o Arsenal desistisse da contratação, tudo porque o Marquinhos assinou um pré-contrato com o Wolverhampton. E o clube inglês, rival do Arsenal, já afirmou que vai processar o Marquinhos. Diante desse cenário, existia a preocupação de algum recuo do Arsenal. Dessa maneira, o São Paulo ficaria sem os 3 milhões de euros ou algo na casa dos 16 milhões de reais a que terá direito pela transferência. Valor bem pequeno, mas era o que tinha para ser pego agora, levando em consideração que a partir de julho, Marquinhos não teria mais contrato com o São Paulo. Esse é um erro cometido por Leco, Raí e Pássaro, que quando presidentes e dirigentes de futebol aceitaram ou assinaram uma renovação de contrato com o Marquinhos, o primeiro contrato profissional com 5 anos de duração, quando a FIFA só permite 3. Essa atual diretoria, quando tentou corrigir o problema, fazer uma correção a respeito do rumo dessa rota, o Marquinhos entendeu que não valia a pena renovar o contrato e diante disso era pegar os 3 milhões de euros agora ou perder o jogador de graça. O negócio total foi fechado em 3 milhões e meio de euros, São Paulo fica com 3 milhões, o Marquinhos embolsa 500 mil euros, beleza? Bora completar o vídeo ou mudar de assunto para falar sobre o Corinthians e a possibilidade de Anderson Talisca e Cavani serem contratados. O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, deu uma entrevista nessa segunda-feira ao GE, respondendo sobre esses dois temas, começando com o Cavani. Lá atrás foi uma consulta, a gente sabe que são valores muito altos, não dá para criar expectativa na torcida e não tivemos mais nenhum contato com o Cavani.
estamos focados nos jogos decisivos antes da janela, fecha aspas, é o presidente do Willian Monteiro Alves colocando um ponto final às especulações de que Cavani pode ser contratado. O jogador está livre, mas certamente vai buscar um lugar onde possa receber salários maiores. Sobre Anderson Talisca, a resposta do presidente foi a seguinte, abre aspas, nunca existiu. É uma vontade de muitos torcedores. É um jogador que já demonstrou vontade de jogar no Corinthians, então em toda janela que se abre, o nome dele aparece. Mas não está nos planos hoje. Pode ser no futuro, mas hoje não existe nada. Cheguei a contar para vocês, depois de conversar com o Talisca na semana passada, que o meio atacante pretende continuar mais algum tempo no exterior, mais especificamente na Arábia Saudita. Ele joga no Al Nassr com vencimentos muito superiores ao que qualquer clube brasileiro pode pagar. Ganha 5 milhões de reais por mês lá. O Corinthians não seria capaz, por exemplo, de pagar mais do que 1 milhão de reais mensais. Duílio também falou sobre alguns outros pontos. A importância das classificações contra Boca Juniors e Santos. Esses dois duelos acontecem antes da abertura da janela de inscrições em 18 de julho. Se o Corinthians conseguir se classificar nas duas, é possível que o Timão busque reforços. Se houver uma ou duas eliminações, é mais natural que o Timão vá com esse elenco até o fim da temporada. Cheguei a contar para vocês que Felipe Augusto, centroavante de só 18 anos de idade da base, será testado nos próximos dias. O presidente também falou sobre a chance de Duqueiroz ser negociado, revelou que vários clubes da Europa têm demonstrado interesse, mas não há preço. O Corinthians não pensa em se desfazer do volante, mais um revelado nas categorias de base. Para fechar o vídeo, contar sobre o Flamengo e o primeiro dia ou dia seguinte da reapresentação do Fla. O Flamengo, que perdeu no sábado para o Internacional, voltou ao Rio de Janeiro neste domingo, sob vaias e protestos de torcedores no aeroporto. Nessa segunda-feira, a reapresentação, e Dorival Júnior já começou a fazer mudanças importantes. Uma das possibilidades é de treinos em 2 horários, de manhã e à tarde. O Dorival entende que o elenco está muito mal fisicamente. Formação da Júlia Malak, setorista do Flamengo, que vai participar do programa do Nicola dessa segunda-feira. Ela também contou que Dorival Júnior promoverá mudanças na comissão técnica, entre as pessoas fixas. A grande verdade é que com a saída do Paulo Souza e de vários funcionários, muitas janelas foram abertas, muitos espaços, muitas vagas. E o Dorival vai entender as necessidades para indicar que tipo de funcionários quer contratar. Enquanto isso, nessa semana, o Flamengo se viu obrigado a trazer gente das categorias de base, gente do staff, para compor o elenco e ajudar na preparação do time, que tem partidas importantes para os próximos dias. Só para lembrar que na semana passada, mesmo antes de ser oficialmente demitido, o Paulo Souza chegou a comandar um treino para os atletas. Todo mundo sabia que ele estava fora, inclusive os jogadores, e essa situação rendeu muitas críticas internas por parte dos próprios atletas, um desgaste absolutamente desnecessário, situação bem incomum de uma diretoria que tem trabalhado bastante mal. Queria saber a sua opinião sobre o tema, use o espaço para comentários. Para opinar, não esquece de deixar like, se inscrever, aquela coisa toda. A gente volta a partir das 7 da noite com o programa do Nicola, beleza? Abraço, tchau, tchau!